Boa tarde a todos. Estamos aqui para a terceira reunião, para o terceiro seminário dedicado às fontes das provas da existência de Deus. Hoje ouviremos a palestra da professora Meline Costa Souza. O título é A Distinção entre existente necessário e existente possível na metafísica aviceniana. Então, algumas informações para contextualizar o percurso da nossa professora Meline. Meline possui graduação em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência na área da filosofia medieval, é membro da Sociedade Internacional pour l'étude de la Philosophie Médiévale, do GT da História da Filosofia da Natureza e do Grupo de Pesquisa em Metafísica e Política. Coordena um núcleo de estudos em filosofia árabe da Universidade Federal de Lavras, onde ele é atualmente professor adjunto. É um especialista do pensamento árabe, particolarmente do pensamento de Avicenna. Se formou no Brasil, mas também estudou na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, eu vi também. Tem uma ampla produção bibliográfica. Então, estamos aqui para ouvir a sua palestra, professora Meline, que agradecemos você pela gentileza, pela disponibilidade e ainda mais pelo prazer em compartilhar o seu saber conosco num dia de dezembro, que poderia ser um dia de descanso. Mais uma vez, muito obrigado, e a palavra é com você. Bom, muito obrigada, Maurício e Bernardo, pelo convite. Enfim, eu fico muito feliz pela oportunidade. Eu preparei uma fala, e devo falar mais ou menos uns 50 minutos, e depois a gente passa para as questões, né? São pontos, assim, alguns pontos técnicos, alguns pontos mais complicados, que a gente pode, enfim, depois, durante as questões, explorar um pouco mais. Bom, então, o objetivo da minha fala é abordar a distinção entre existente necessário e existente possível, a partir da obra de Avicenna, As Coisas Divinas, né, que o título árabe é Ilahiyat, traduzida para o latim com o título A Filosofia Primeira ou Ciência Divina. Então, eu vou me remeter à obra como a Filosofia Primeira, porque, enfim, como a gente quer trabalhar um pouco a influência da obra no Tomás de Aquino, pensando na terceira via, eu vou me referir, então, como a Filosofia Primeira. Então, assim, tendo em vista apresentar a distinção, a minha fala se divide em 4 partes. Na primeira, eu justifico, do ponto de vista historiográfico, essa relação entre Tomás de Aquino e Avicenna, no que diz respeito à terceira via das demonstrações da existência de Deus, que se encontra na Suma Teológica. A discussão é complexa porque envolve não só a recepção do texto metafísico de Avicenna, mas também a recepção das ideias metafísicas avicenianas, né, as quais passam a ser incorporadas no vocabulário de alguns filósofos latino-cristãos a partir do século XII. O que significa que quando Tomás retoma a distinção entre o existente necessário e o existente possível, o filósofo não retoma apenas o texto, né, do Avicenna, mas a tradição latino-cristã que já havia incorporado a mesma distinção. Na segunda parte da minha fala, eu reconstruo o contexto no qual Avicenna insere essa distinção entre existente, necessário e possível, a partir do primeiro livro da sua obra, A Filosofia Primeira. Na terceira parte, eu apresento a distinção entre existente, necessário e possível, tal como ela aparece no livro 1, quando Avicenna tenta relacionar a noção de existente à noção de necessário e coisa, né? Então ele começa com a noção de existente e depois associa a noção de necessário. Por fim, eu discuto alguns desdobramentos importantes dessa distinção no modelo metafísico de Avicenna, como a prova, no livro 8º, da existência de Deus, a partir da conexão entre a existência de uma causa primeira eficiente e o existente necessário por si. E retomo, no final da minha fala, a comparação com a terceira via da Suma Teológica. Então, no final, eu cito a terceira via do Tomás, e aí a gente, enfim, tira algumas conclusões comparando com a análise
que eu vou apresentar aqui do Avicena. Então, passo à recepção da metafísica de Avicena em ambiente latino-cristão. Então, Avicena é reconhecido como sendo uma das fontes com as quais Tomás de Aquino dialoga ao propor as demonstrações da existência de Deus na Suma. A relação entre Tomás e Avicena, especificamente no que diz respeito à terceira via, embora não seja estabelecida no texto da Suma pelo próprio Tomás, né, dado que ele não cita a fonte das demonstrações, porque talvez, né, não tenha uma fonte única, pode ser estabelecida, e aqui, de certo modo, né, faço essa ressalva, em vista de 3 motivos. Primeiro motivo, a presença da tradução da obra de Avicena no ambiente universitário do século XIII. Ela foi traduzida para o latim por Guidi Salino entre 1150 e 1180, com o título Livro sobre a Filosofia Primeira ou Ciência Divina. Segundo motivo, o modelo metafísico aviceniano, tendo sido adotado por alguns autores do final do século XII, como o Guidi Salino em Sobre a Processão do Mundo, autores do começo do século XIII, como o John Blunt, no Tratado sobre a Alma, né, que cita a Filosofia Primeira, livro 1, 2 e o livro 9, autores da primeira metade do século XIII, como Guilherme de Auvergne, que usa a expressão né, esse per se, para se referir a Deus em Sobre o Universo e no Sobre a Trindade. O terceiro motivo são as inúmeras referências a Avicena no corpus do próprio Tomás de Aquino, o que significa que Tomás conheceu o texto, como, por exemplo, ele cita a obra no prólogo do Ente e Essência. Aí cita o Tomás. Ora, o ente e a essência são aquilo que o intelecto concebe em primeiro lugar, como diz Avicena no princípio da sua metafísica, né? Fim de citação. Amos Bertolatti, um estudioso da metafísica de Avicena e da recepção, divide a recepção da obra em ambiente latino-cristão até a segunda metade do século XIII em 3 fases. A primeira de 1150 a 1200, a segunda de 1200 a 1240 e a terceira a partir de 1240. A primeira fase é marcada pela chegada do texto de Avicena na Europa, primeiramente na Espanha, por meio da tradução latina do Guidi Salino. Na segunda fase, de 1200 a 1240, a filosofia primeira passa a ser usada como texto auxiliar na leitura da metafísica de Aristóteles, que também teve a sua primeira tradução latina na segunda metade do século XII. Segundo Bertolatti, e eu cito, a metafísica de Aristóteles era, nesse momento, considerada a obra metafísica principal, mas a filosofia primeira de Avicena representava a via privilegiada de acesso à obra de Aristóteles e o seu instrumento de interpretação. Traços deste uso se encontram em Roberto Grosseteste, em Oxford, mas o seu pleno desenvolvimento ocorre, porém, nas obras filosóficas e teológicas produzidas em Paris, onde a filosofia primeira era frequentemente mencionada com a metafísica de Aristóteles por alguns mestres da Faculdade de Artes, como John Blunt, e professores de teologia, como Guilherme de Auvergne, Rolando de Cremona e Roger Bacon. Todos esses autores leram a metafísica através das lentes de A Filosofia Primeira. Fim de citação. A terceira fase, de 1240 em diante, é marcada pelo declínio da obra de Avicena com respeito ao seu lugar de destaque como texto auxiliar na compreensão da metafísica de Aristóteles, dada a tradução latina de O Grande Comentário à Metafísica de Averroes, né, que recebe, enfim, o título de O Comentador. Segundo Bertolatti, quando as proibições perdem a sua validade e os escritos de Aristóteles passam a ser retomados em Paris, em 1231, a filosofia primeira do Avicena recupera, enfim, de certo modo, seu papel interpretativo da metafísica de Aristóteles. Um exemplo seria o Guia do Estudante Parisiense, elaborado entre 1230 e 1240, que revela, enfim, de algum modo, a constante influência do Avicena na metafísica latino-cristã.
E aqui, especialmente no vocabulário, né? No vocabulário metafísico do Avicena. Bom, então a abordagem da recepção da obra é importante porque amplia a discussão, uma vez que não se refere apenas à tradução latina do texto, mas também a todos os autores que incorporaram em seus modelos metafísicos seu vocabulário e suas teorias. Disto decorre o uso da expressão, né, avicenianismo latino, para se referir não apenas ao corpus latino de Avicena, mas também aos autores que se valeram das suas teorias naturais e metafísicas. Tomás, que escreveu a primeira parte da Suma Teológica entre 1265 e 1268, teve conhecimento não apenas da obra Filosofia Primeira, como também da sua influência entre os seus contemporâneos. Contudo, há uma ressalva a ser feita quanto à relação entre a obra de Avicena e a terceira demonstração da existência de Deus que Tomás propõe na Suma. Essa ressalva diz respeito ao fato de a terceira demonstração da Suma não ser a demonstração que Avicena propõe no livro 8. Né? Então tem uma certa sutileza aí. Embora alguns estudos mais antigos, como o livro do Davidson de 1987, entenderam que Avicena demonstra a existência de Deus ao final do livro 1, quando distingue o existente necessário do possível, estudos mais recentes, como o Bertolatti em 2007 e o Derhan em 2013, consideram que a demonstração da existência de Deus para Avicena depende da demonstração da finitude das causas, o que só acontece no livro 8º. Então, assim, podemos dizer que na terceira via, Tomás não reproduz a demonstração da existência de Deus tal como Avicena constrói em A Filosofia Primeira. E esse ponto eu vou retomar no final da minha fala. Então, uma vez que entendemos, assim, do ponto de vista historiográfico, né, de recepção, porque a relação entre Tomás e Avicena é feita, passemos agora à análise da posição do Avicena. Para isso, a gente precisa entender, primeiro, a relação entre a demonstração da existência de Deus com a metafísica, que é chamada, né, de filosofia primeira, ou ciência divina. Como o Avicena demonstra a existência de Deus no livro 8º, né, enfim, como que ele constrói conceitualmente, e qual o papel da distinção entre existente necessário e possível, que aparece no livro 1, na demonstração que a Avicena propõe da existência de Deus no livro 8º, né? Porque, primeiro, a gente precisa entender como a Avicena constrói a demonstração na filosofia primeira para comparar, na sequência, com a terceira via do Tomás. Bom, passando ao contexto da distinção entre existente necessário e possível. Então, o livro 1 e o problema do sujeito da filosofia primeira. Seguindo a interpretação de Al-Farabi, que é um filósofo que veio antes do Avicena, da metafísica de Aristóteles, Avicena se propõe, no livro 1 de A Filosofia Primeira, a reconstruir o modelo metafísico aristotélico à luz dos esclarecimentos propostos por Al-Farabi na obra Tratado sobre os Objetivos da Metafísica, especialmente no que diz respeito ao problema do sujeito dessa ciência. Al-Farabi, ao discorrer acerca deste problema relativo à metafísica aristotélica, propõe uma solução que terá implicações nas filosofias posteriores, como, por exemplo, no modelo do Avicena. O caminho de Al-Farabi estabelece o existente, no árabe o termo é maujud, eu vou voltar nesse termo mais adiante. O Farabi estabelece o existente como o sujeito da filosofia primeira. Nesse sentido, essa ciência diria respeito àquilo que mais universalmente se diz de tudo que é, né, de tudo que existe, a dizer, a própria existência, ou poderíamos traduzir também como ser. Então, o termo latino subjectum, no árabe maldua, é usado em referência ao termo hipokeimenon, da expressão aristotélica dos segundos analíticos 1.7, to genos, to hipokeimenon. Aristóteles também, no Segundos Analíticos 6.1, fala em perigenos titu ontos. Né? Então, essa expressão para se referir ao gênero próprio de uma ciência, ou o princípio de uma ciência. Né? Aí a gente usa o termo sujeito, porque foi a tradução
latina do termo, né, do hippocameron, subjectum. Avicena inicia o primeiro livro de A Filosofia Primeira construindo e respondendo ao problema do sujeito dessa ciência chamada de ciência divina, tendo em vista 3 candidatos: Deus, as causas e o existente, né, ou ser. A partir da retomada do critério aristotélico de distinção das ciências teóricas, Avicena distingue a física, né, a filosofia da natureza, a matemática e a ciência divina. E essa ciência divina é uma expressão que o próprio Aristóteles usa na Metafísica, livro 6, capítulo 1, né? Cito o Aristóteles. São 3 os tipos de filosofia teórica: a matemática, a física e a theologica. A gente pode traduzir como a divina ou a teológica. Em seu catálogo, o Ibn al-Nadim se refere à obra aristotélica, a Metafísica, como livro das letras ou sobre o divino. E o ponto aqui é chamar a ciência divina, né, usar essa expressão divina para falar da metafísica, é um problema, porque não necessariamente significa que ela tenha Deus como sujeito, né? Então a gente tem que entender em que sentido a Avicena está chamando a filosofia primeira de ciência divina. Porque aí entra a demonstração da existência de Deus. A física investiga os corpos em movimento ou em repouso e seus acidentes, retomando, né, a divisão, a distinção entre as ciências teóricas. Os seres na matéria, quanto ao ser e a definição. Então, a física estuda o que é material e se move, né? A matemática investiga os seres imateriais no pensamento, que eles são abstraídos, e imóveis. Por fim, a metafísica, a ciência divina, investiga os seres separados da matéria quanto ao ser, né, ou subsistência, e definição. O que poderia significar tanto o existente enquanto tal, né, que é o famoso ser enquanto ser, assim teríamos uma ontologia, as causas primeiras dos existentes naturais e matemáticos, né, ou seja, as causas primeiras e princípios, e aí teríamos uma aitiologia, e a causa das causas, que é Deus, o divino, e aí teríamos uma teologia. Ou seja, a expressão coisas separadas da matéria quanto ao ser e a definição é ambígua, né? Pode significar, pode se referir a muitas coisas. Seguindo Aristóteles, Avicena entende haver uma hierarquia entre as ciências teóricas, sendo a ciência divina a filosofia primeira. A ciência divina investiga os princípios das outras ciências teóricas. Logo, a ciência divina é superior às outras ciências teóricas. Contudo, o problema de qual seria o sujeito dessa ciência se mantém, né? E aí eu cito uma passagem do Avicena, livro 1. Isto é o que se pôde saber no que precedeu este livro. Porém, não ficou claro o sujeito da ciência divina. Qual seria verdadeiramente, a não ser por uma indicação, e se a recordas, que se encontra no livro da demonstração, a qual diz que em toda ciência há algo que é o sujeito, algumas coisas que são buscadas e princípios admitidos a partir dos quais se constroem as demonstrações. Porém, até agora não se determinou verdadeiramente qual é o sujeito dessa ciência, se é a própria causa primeira ou outra coisa. Fim de citação. Nesse contexto da discussão, o sujeito de uma ciência diz respeito ao gênero de ser peculiar àquela investigação, do qual se analisam as disposições e os acidentes próprios. Deste modo, estabelecer o sujeito ou gênero de uma ciência significa determinar não apenas o que a distingue das outras ciências teóricas, mas também todo o conteúdo que lhe é próprio. Segundo Bertolatti, aqui, Avicena retoma 3 princípios aristotélicos dos segundos analíticos. Primeiro, há apenas um sujeito ou gênero para cada ciência, que está no segundos analíticos 1:28. Segundo, o sujeito ou gênero de uma ciência tem sua existência assumida, segundos analíticos 1:10. E os princípios das ciências não podem ser demonstrados pela própria ciência, segundos analíticos 1:9. Este último princípio, a dizer, a impossibilidade de uma ciência demonstrar seu próprio sujeito,
nos permite entender os outros termos da passagem que eu citei. Como uma ciência assume a existência do seu sujeito como algo já estabelecido, ou seja, como ponto de partida da investigação, cabe ao filósofo investigar tudo que se relaciona ao sujeito. Os sujeitos são as coisas das quais a ciência investiga apenas as disposições e os acidentes essenciais. Partindo do pressuposto de haver um único sujeito para a ciência divina, a primeira hipótese eliminada é que a existência ou o ser de Deus ocuparia a posição do sujeito da ciência divina. A Avicena rejeita essa primeira hipótese com o seguinte argumento. Caso a existência de Deus fosse o sujeito desta ciência, a existência de Deus não poderia ser investigada, mas deveria ser pressuposta, uma vez que uma ciência não demonstra seu próprio sujeito, né, que é um dos princípios aristotélicos. Caso fosse pressuposta, seria admitida nessa ciência e buscada em outra, ou seria admitida nessa ciência e não buscada em outra. Assim, se a existência de Deus não for buscada na filosofia primeira, ela deve ser buscada em outra ciência, que são a ética, política, física, matemática ou lógica. A existência de Deus não pode ser buscada em nenhuma dessas ciências. Logo, né, conclui o argumento, a existência de Deus é buscada na filosofia primeira. E aí observa-se aqui a crítica de Avicena ao uso da física para demonstrar a existência de Deus. Que na física a gente já viu, né? O Fernando falou sobre isso. A demonstração se daria a partir do movimento circular, que é a primeira via que o Tomás menciona na Suma. Essa demonstração não pode acontecer, segundo Avicena, porque Deus não é uma causa eficiente natural, né? Ele não é causa eficiente de movimento, mas metafísica. Então, ele é uma causa eficiente de ser, né? De existência. Então, Avicena separa bem o que é da física do que seria da metafísica. A alternativa restante seria que a existência divina não seria buscada em outra ciência por ser evidente por si mesma. Contudo, Avicena também elimina essa hipótese ao assumir que há uma prova. No texto árabe, né, o termo é dalil, que foi traduzido para o latim como signa. Mas aí nós veremos, né, uma prova é um tipo de demonstração. Né? Não é uma demonstração do que é, mas que é. Então, é uma constatação da existência. Né? Então, há uma prova, um tipo de raciocínio que é capaz de indicar a existência divina. Na medida em que pode ser provada, deve haver uma ciência que efetue tal demonstração. Neste caso, como ambas as alternativas são falsas, Avicena conclui que a existência divina não é o sujeito desta ciência, mas é uma coisa buscada por ela, no sentido de ter demonstrado a sua existência e os seus atributos. Segundo Mann, a metafísica é sobre o ser, no sentido em que o ser é aquilo que é explicado nela, enquanto Deus é o objeto, a coisa que se busca ao investigar as causas do ser, né, as causas do existente. Então, a gente diria que, para Avicena, a metafísica, a filosofia primeira não é uma teologia, né, mas seria uma ontologia. Avicena encerra a análise do problema do sujeito da ciência divina, defendendo a seguinte posição. O existente, ou o ser, é o sujeito da filosofia primeira, que é a posição de Alfarabi no Tratado sobre os Objetivos da Metafísica. Embora Avicena não explique a origem do termo, Mawjud, que aqui eu estou traduzindo, né, como a maior parte dos estudiosos faz, traduzindo como existente, Alfarabi, a quem Avicena cita como tendo sido a fonte da sua interpretação da metafísica de Aristóteles, descreve os sentidos do termo árabe, Mawjud, a partir da equivalência com o termo grego este. Então, como a gente vai investigar a distinção entre o existente necessário e existente possível, um termo importante, né, para entender o que significa esse existente. Né? No árabe é Mawjud. Então, cito o Alfarabi. O Alfarabi tem uma epístola sobre esse termo.
Cito: nas outras línguas, como o persa, o siríaco e o soguediano, há uma palavra que empregam, primeiro, para designar todas as coisas sem atribuí-la de maneira exclusiva a uma coisa, à exclusão de outra. E a utilizam igualmente, dois, segundo sentido, para indicar a união da informação com o objeto de que se informa, então, sujeito ao predicado. É aquilo que une o predicado ao sujeito, quando o predicado é um nome, ou quando querem que o predicado se una a um sujeito de maneira absoluta, sem menção ao tempo. E aqui tem a ver com sobre a interpretação de Aristóteles, quando ele diz, né, que essa cópula oeste, ele não é verbo. Ou quando querem uni-lo a ele sem expressar de modo algum tempo, servem-se desta mesma palavra, a saber, em persa, rast, em grego, estin, em soguediano, est. Não há em árabe uma palavra que ocupe o lugar do termo persa, nem do grego estin, nem dos correspondentes em outras línguas. Contudo, essa palavra é imprescindível e necessária nas ciências teóricas e na arte lógica. Quando a filosofia chegou e os filósofos da língua árabe e que expressam em árabe suas ideias filosóficas e lógicas tiveram a necessidade desse termo, mas não encontraram na língua, desde sua criação, nenhuma palavra que pudesse traduzir os casos em que são empregados estin em grego e rast em persa, empregaram o termo maujud em dois casos, para indicar todas as coisas e para unir copulativamente o nome predicado com sujeito, ali onde não se pretende expressar tempo na proposição. Esses dois casos são aqueles em que se empregam o ast em persa e o est em grego. Seu significado é de um exemplar primeiro, sem aludir originalmente a um sujeito nem a um paciente que recebe a ação de um agente. E se emprega do mesmo modo quando dizemos coisa. Fim de citação. Passagem difícil, né? Mas é importante porque o Alfarabi justifica por que traduzir maujud aí por ser. Então, assim, dada a ausência de um termo que realizasse a mesma função de estin, alguns tradutores da época optaram por utilizar um termo derivado de um verbo, mas sem manter o sentido original desse verbo. Então, o uso filosófico de maujud é uma forma derivada de um verbo que já existia em língua árabe, wujud. Então, se fôssemos traduzir literalmente, o wujud significaria encontrar, né? Então seria o encontrado. Mas o que o Alfarabi está dizendo é isso, a gente não pode traduzir literalmente, porque é um uso filosófico, né? Tipo, um uso artificial do termo. Então, quando o maujud aparece, a gente entende como uma forma derivada, que não pode ser traduzido como uma forma derivada, uma vez que este não é derivado de outro verbo. Então, a gente traduz o maujud como um equivalente aí do est. Então, o que é, né, o ente, o ser, a gente às vezes traduz est como ser, né, de modo mais solto, por causa do modo como traduziram o tom lá do Aristóteles. Então, quando o maujud aparece, a gente tem que ter em vista o termo grego est. Por isso, alguns estudiosos optam por usar o termo ser para traduzir maujud ao invés de existente. Então, por exemplo, no inglês, alguns estudiosos usam o termo being. E o Gundesalin, na tradução latina, entendeu bem a questão e opta por ens. Então, ele usa, como a gente traduziria assim, o ente, né? Eu vou manter o termo existente, mas agora sabendo se tratar de um termo que se propõe equivalente do grego. Do est no grego. Bom, mas voltando para o texto de Avicena, encontramos que as noções de existente, né, o maujud aí, ou a tradução latina ens, coisa, que é no latim res, e necessário, necesse, se imprimem na alma originariamente, sem que se dê, através deles, algo mais notório.
Essa consideração visa estabelecer tais noções como inteligíveis primeiros ou noções primeiras que não dependem de nenhum outro conteúdo para serem conhecidas. Trata-se da condição de possibilidade de todos os outros tipos de conhecimento. São princípios indemonstráveis, porque são autoevidentes, e podem ocupar o lugar de sujeito da filosofia primeira. Então, se a gente está falando de uma ciência divina, que é a primeira ciência, que é a filosofia primeira, que tem que assumir o seu sujeito, não pode demonstrar o seu sujeito, então a noção de maujud, de ente, de existente, cabe bem na proposta. Então, a análise do modo de conhecer o existente se baseia na impossibilidade de um regresso infinito quanto à origem do conhecimento. Uma vez assumida a necessidade de princípios a partir dos quais o conhecimento se constrói, Avicena assume que o conhecimento do existente deve se dar de modo tal que ele não dependa de nada para ser apreendido, nem mesmo de um nome ou designação. Assim, trata-se de algo que imediatamente se apresenta à mente, ainda que se utilize um nome para designá-lo. Segundo Avicena, cito, mais dignas de serem conceitualizadas por si mesmas são as coisas comuns a tudo, como coisa, existente, uno e etc. Por isso, nenhum deles pode ser esclarecido, evitando a todo custo um círculo vicioso ou recorrendo a algo mais conhecido. Bom, passando então à terceira parte, o livro 1 e a distinção entre existente possível e existente necessário. Então, mais ou menos entendendo como o Avicena chega na noção do existente, agora a gente precisa entender como ele vai associar a esse vocabulário, né? Necessário e possível. Sobre as noções de necessário e possível, Avicena considera que aquilo que é conceitualizado primeiro é o necessário, o qual significa a certeza da existência. Então, ele, de certo modo, reduz o necessário ao existente. Então, significa a certeza da existência de algo. Necessário é o que de fato existe. Nesse sentido, o existente necessário, né, que é CS, é aquele sobre o qual temos certeza que existe. Por oposição, o possível é aquilo sobre o qual sabemos que pode vir a ser, né? Pode vir a existir. Na distinção entre necessário e possível, Avicena combina a abordagem lógica, a noção de certeza, com a abordagem metafísica, a noção de existência. Então, necessário não é só o que existe, mas aquilo sobre o qual nós temos certeza que existe. Então, de tal combinação, resultam as expressões existente necessário e existente possível. Né? O que eu sei que existe, que de fato existe, e o que pode vir a existir. No 6º capítulo do livro 1 de A Filosofia Primeira, é dito que tudo que faz parte da existência se divide no intelecto em 2 tipos. Né? Então, por isso a abordagem lógica. O primeiro tipo é dado a isto que, se considerado por si, não existe necessariamente, mas sua existência não é impossível. Então, o possível é aquilo que pode existir. Então, não é impossível que ele exista. O segundo tipo é o existente necessário por si. E aqui percebam que ele faz esse acréscimo aí. Em outros termos, existe necessariamente dado sua própria natureza. Trata-se, segundo a expressão de Adamson, daquilo que possui uma necessidade intrínseca. Deste modo, um ser é dito necessário por si, quando para ele não há uma causa de ser. Já no caso do existente possível, ele depende de uma causa de ser. Uma vez presente a causa de ser, ele se torna um existente possível e necessário por outro, né? Então, ele é possível por si e necessário por outro. Ou aquilo que possui uma necessidade extrínseca. Segundo Avicena, cito, é evidente que o existente necessário por si não possui nenhuma causa.
Se houvesse uma causa da sua existência, a sua existência seria derivada de tal causa. Ora, tudo isso cuja existência se deve a alguma coisa, ao ser considerado em si, sem referência a outra coisa, não existe necessariamente. Mas tudo isso que, quando considerado em si, sem referência a outra coisa, não existe necessariamente, não é por si um existente necessário. Assim, é claro que, se isto que é por si um existente necessário tivesse uma causa, não seria isto que por si é um existente necessário. Né? Então, ele vai tomar existente necessário no sentido forte do termo, como se referindo ao existente necessário por si. Fim de citação. Davidson aponta que se a totalidade dos existentes tivesse uma existência possível, mas tudo fosse possível, seríamos levados a assumir uma das duas hipóteses. Ou a existência dessa totalidade seria mantida por um existente possível, né, na medida que tudo é possível, ou a existência dessa totalidade seria mantida por algo fora da totalidade dos existentes possíveis. Se fosse mantida por um existente possível, a totalidade dos existentes possíveis seria necessária devido a uma das suas partes que é possível. Em outros termos, a totalidade necessariamente existiria, por ser necessária, não necessária é o que existe, enquanto todas as partes poderiam não existir, por serem possíveis, né, por poderem existir. Se o todo existe necessariamente, isso significa que as suas partes também existem necessariamente. Logo, a causa da necessidade do todo não pode ser uma parte possível. Né? Então, o possível não pode ser causa da necessidade. Resta, portanto, a segunda opção, a dizer que a totalidade dos existentes possíveis fosse mantida por um existente fora dessa totalidade, a dizer, um existente necessário, de modo que o todo de existentes possíveis seria necessário devido a um elemento exterior que é necessário. Né? Então, a gente tem um todo, um conjunto de possíveis que passa a ser necessário devido a uma causa que é necessária. Né? Então, a causa da necessidade é em si necessária. Embora Avicena diferencie os existentes em dois tipos, o que é necessário e o possível, a divisão, né, como vocês devem já ter percebido, é tríplice. Existente necessário por si, cujo ser é autocausado. Existente necessário por outro, cujo ser é causado por outro. E existente possível por si, o que não é, mas pode ser, uma vez que a sua causa de ser exista. São apresentados 4 princípios para distinguir o necessário por si do necessário por outro. Primeiro, princípio da completude. Segundo, princípio da unicidade. Terceiro, princípio da unidade. E princípio da separação substancial. Cito o Avicena, livro 1, capítulo 6. Isto que, por si, é um existente necessário, é tal em todos os seus aspectos. A existência do existente necessário não pode ser semelhante àquela de outro, de modo tal que cada um dos dois seja igual ao outro quanto à necessidade da existência e sejam inseparáveis um do outro. Que a existência do existente necessário não pode ser de fato composta de uma multiplicidade. Que a essência que pertence ao existente necessário não pode ser compartilhada de modo algum com outro. Fim de citação. Conforme o princípio da completude, o existente necessário por si é necessário em todos os seus aspectos. O que significa que ele não depende de nenhum tipo de ser, sendo, portanto, autossubsistente e autossuficiente. Né? E aqui, não, talvez por acaso,
Esses dois critérios são semelhantes aos critérios que aparecem no Liber de Causa. Os princípios da unicidade e unidade indicam tratar-se de um ser único, na medida em que não há um segundo ser semelhante a ele, e trata-se também de um ser uno enquanto não composto, um puro ser. Que a dificuldade aqui é conseguir reconhecer que só há um, né? Então, o necessário por si é um. Por isso que o Tomás da Terceira Via deduz que é Deus, né? Então, há um único ser, uno e único. Embora encontremos no texto do Avicena a distinção entre esses critérios, né, ou seja, os critérios da completude, unicidade, unidade e separação substancial, todos eles dizem respeito à ausência de uma causa para o existente necessário por si. Em outras palavras, uma vez que o existente necessário por si não é causado, ele é autossuficiente, completo, único e uno, separado substancialmente de todos os outros seres. Segundo o argumento, se ele tivesse uma causa de ser, sua existência seria devido a tal causa. Mas tudo cuja existência é devida a uma causa, quando considerado por si, a prescindir de outro, não existe necessariamente, né? Porque é justamente essa definição do possível. Fica claro, portanto, que se algo que é por si próprio um existente necessário tivesse uma causa, ele não seria isso que por si é um existente necessário. O segundo passo argumentativo de Avicena é defender que só existe um único existente necessário por si. Do fato de o existente necessário por si não depender de uma causa, não decorre que só haja um único ser necessário por si. Essa relação ela é importante para o argumento que o Tomás usa na Suma, né? Só há um. Então, uma das hipóteses para negar a existência de dois existentes necessários concomitantes, ou seja, que se acompanham inseparavelmente na hierarquia dos existentes, é que nada garantiria que a existência de um deles não dependeria da existência do outro, uma vez que a existência deles é indissociável por compartilharem a necessidade. Assim seria possível, devido à concomitância entre eles, que eles fossem necessários um pelo outro. Então, um seria a causa do outro. Essa parte do texto é uma parte super difícil, que o Avicena levanta várias hipóteses em vista de negar qualquer, enfim, possibilidade de haver dois necessários por si. Então, se, nesse caso aqui, né, no argumento que eu trouxe, se nós pudéssemos falar em dois existentes necessários por si, nós não teríamos um critério para separá-los na medida em que eles são imateriais, né? Então, eles não teria como separá-los a não ser pela atividade. Enquanto imateriais, e aí vem um outro pressuposto que o Avicena assume, eles são intelectos, auto-inteligentes. Então, eles são a mesma coisa, realizando a mesma atividade. Para conseguir distingui-los, a gente teria que acrescentar uma diferença. Então, se a gente acrescentasse alguma coisa na natureza desses existentes, eles não seriam simples, né? Nenhum único, simples. Enfim. Então, um dos pressupostos dessa hipótese é que, se eles não são causados, eles são ato puro, e por isso imateriais. Logo, não haveria como separá-los, uma vez que eles são idênticos por realizarem a mesma atividade, né? Que é esse segundo pressuposto. A única atividade de um ser autossuficiente é a autointelecção. A influência aí do neoplatonismo, em especial da teologia de Aristóteles e do Liber de Causa. Que também pode ser, né, uma influência do livro 12, do livro Lambda, da Metafísica de Aristóteles, quando ele entende que o movente móvel é intelecção de intelecção, né? Para tentar justificar essa autossuficiência. Uma causa não causada, né? Um princípio primeiro. Logo, o existente necessário
por si, portanto, é uno no sentido do termo, não como as espécies do gênero, e é uno numericamente, não como os indivíduos da espécie. Então, não tem como individuá-lo, porque ele é único. Não precisa, né, de nenhum critério para distingui-lo de outro, à medida em que ele não é como os outros. Ele é, portanto, algo cujo nome se aplica apenas a ele, e cuja existência não é comum, né, não é compartilhada. Então, a Avicena termina a discussão, a distinção, né, sobre o existente, necessário e possível, no livro 1, e retoma essa distinção no livro 8º, intitulado Sobre o Conhecimento do Princípio Primeiro de Toda a Existência. Então, a gente pula para o livro 8º e para a demonstração da existência de Deus. Então, perceba, no livro 1º, o Avicena, a partir da noção de existente, chega na conclusão de que há um único existente necessário por si. Mas ele não faz o outro passo, né, que é reconhecer no livro 1 que esse existente necessário por si é Deus. Então, por isso que a gente não considera que a demonstração que ele propõe, que ele busca, na medida em que cabe a essa ciência demonstrar a existência de Deus, acontece no livro 1, quando ele distingue o existente necessário e o existente possível. Então, passando para o livro 8, porque é no livro 8º da Filosofia Primeira que ele promete, enfim, que ele sugere que vai demonstrar a existência de Deus. Como foi dito, uma vez estabelecido o fato de a existência de Deus não ser autoevidente e que precisa ser demonstrada por alguma ciência, caso contrário, não seria possível conhecê-la, e é possível conhecê-la, a Avicena assume ser tarefa da Filosofia Primeira empenhar-se em tal demonstração. Como esclarece Davidson, a investigação da existência de Deus se dá por meio de uma prova, a qual a Avicena se refere como um tipo de demonstração que não explica por que Deus, o existente necessário por si, existe, mas que ele existe. Trata-se, portanto, de uma prova que é, não de um silogismo demonstrativo que responde pela pergunta o que é. Assim, explica Davidson, cito, uma prova é um silogismo em que o termo médio é o efeito e não a causa da presença do termo maior no termo menor. É uma cadeia de raciocínio que se move não do anterior para o posterior, mas do posterior para o anterior, da presença do efeito para a existência da causa. Dito de outra forma, um silogismo estritamente demonstrativo estabelece tanto que uma determinada proposição é verdadeira, como a razão pela qual é verdadeira. Enquanto uma prova estabelece apenas que é verdadeira. Então, a gente diria que é uma dedução, né? A gente deduz que existe, mas a gente não sabe por que existe. Isso se dá no livro 8º da Filosofia Primeira. Logo no capítulo 1, Avicena indica se tratar do início da construção da demonstração da existência de Deus. A pergunta inicial é: o princípio primeiro de todos os existentes existe? E é por causa dessa formulação que consideramos que a prova se encontra no livro 8º e não no livro 1º. Então, a fim de responder à pergunta com a prova da existência do primeiro princípio, Avicena mostrará que as causas, em todos os aspectos, são finitas, né? Formal, material, eficiente, final. E que o princípio de todas as causas é uno, distinto de todos os entes, apenas ele necessariamente existe. E que todos os existentes têm nele o início da própria existência. Sobre o processo, segundo a demonstração, sobre o processo, né, segundo o qual Avicena constrói a sua demonstração, o Derham, um estudioso, afirma que, cito, apesar das interpretações errôneas de alguns leitores de Avicena,
temos de reconhecer que não há nenhuma demonstração da existência de Deus através da possibilidade e da necessidade em qualquer parte da metafísica da cura, que é a filosofia primeira. Em vez disso, a abordagem de Avicena da existência de Deus requer, primeiramente, que demonstremos a finitude das 4 causas. Depois, mostremos que Deus é a primeira causa eficiente de existência. E, finalmente, estabeleçamos que Deus, a primeira causa eficiente, é a causa última da existência das primeiras causas, material, formal e final. Em suma, Avicena consegue unir o sujeito ontológico da sua ciência metafísica, ou seja, o existente, o ser, com os objetivos aiteológicos, com as causas, e teológicos, com a investigação de Deus, através de sua integração inovadora do vetor aiteológico nas fases iniciais da sua demonstração da existência de Deus. Dito de outro modo, o ponto culminante da ontologia das existências possíveis de Avicena desloca-se para a abordagem de certas preocupações aiteológicas, sobre as causas últimas, que terminam todas na existência de uma primeira causa eficiente, que é Deus, cujo nome, muito exaltado, anuncia a chegada da teologia metafísica de Avicena. Então, é como se o Avicena costura, na filosofia primeira, uma ontologia com uma teologia e, no final, com uma teologia. Então, para chegar na demonstração da existência de Deus, que seria essa parte metafísica teológica, ele precisa, antes da discussão sobre as causas. Em especial, a demonstração da finitude das causas. Então, seguindo a proposta de Derrame, que eu acabei de mencionar, embora Tomás, e aí a gente vai para Tomás agora. Então, embora Tomás construa a terceira via da demonstração da existência de Deus, a partir da distinção entre existente possível e necessário, Avicena, no 8º livro, constrói sua demonstração da existência de Deus de outro modo. É como se a demonstração de Avicena fosse a junção da segunda e da terceira via do Tomás. Vamos citar, então, a terceira via do Tomás. Cito. A terceira via se deduz a partir do possível e do necessário. Disse: sabemos que as coisas podem existir ou não existir, pois podem ser produzidas ou destruídas, e, consequentemente, é possível que existam ou que não existam. Pode ser geradas ou corrompidas. É impossível que as coisas submetidas a tal possibilidade existam sempre, pois o que leva em si mesmo a possibilidade de não existir, em algum momento não existiu. Contudo, se isso é verdade, tampouco agora existiria qualquer coisa, posto que aquilo que existe começa a existir por algo outro que já existe, que é aquele argumento do Avicena. Se o todo fosse possível, nada garantiria que o todo existiria. Porque o possível não pode ser causa de necessidade. Se, pois, nada existe, é impossível que algo comece a existir. Em consequência, nada existiria. Contudo, isto é absolutamente falso. Logo, nem todos os existentes são apenas possibilidade, já que é preciso algum ser necessário. Todo ser necessário encontra sua necessidade em outro que a possui. Ou a possui, desculpa. Por outra parte, não é possível que, nos seres necessários, se busque a causa da sua necessidade ad infinito, como foi provado ao tratar das causas eficientes. Portanto, é preciso admitir algo que seja absolutamente necessário, cuja causa da necessidade não está em outra coisa, mas que ele seja a causa da necessidade dos demais. E aí conclui este, do Tomás, este é Deus. Fim, citação. Avicena parte da finitude das causas, a fim de deduzir que deve haver um existente que ocupe o lugar de causa primeira para o conjunto de todos os existentes causados. Assim, depois de demonstrar que todas as 4 espécies de causas são finitas, encontra-se a defesa de um primeiro princípio eficiente. A demonstração só acontece quando Avicena consegue estabelecer uma relação de causalidade
entre o existente necessário por si, que é único, e os outros existentes. E essa causalidade, né, que ele chama de criação. Como depende de deduzir a existência de um primeiro existente necessário por si, a partir da relação com existentes necessários por outro, a demonstração se volta para a causa eficiente, e a primazia de uma causa eficiente primeira, que é a causa da existência de todos os seres. Então, na medida em que as coisas existem, os existentes que são possíveis por si, são necessários por outro. Então, esses existentes existem, eles têm causa de ser. Então, o Tomás precisa distinguir, né, os existentes necessários por outro do existente necessário por si. Por isso, a causa de ser. Então, como os existentes possíveis por si e necessários por outro não podem ser autocausados, do ponto de vista do ser, né, porque eles são criados, ou seja, eles ganham o ser de outro, essa causa que dá ser para todos os seres possíveis por si, necessários por outro, é o existente necessário por si. Então, para encerrar, já estou acabando, podemos reconstruir a demonstração de Avicena do seguinte modo. Há uma causa primeira eficiente una. Essa causa existe sem ser causada. O existente necessário por si existe sem ser causado. Logo, o existente necessário por si é a causa primeira eficiente una. Portanto, comparando as duas demonstrações, né, ou seja, a demonstração do Avicena e a demonstração do Tomás, vemos que, inicialmente, Avicena mostra haver um primeiro existente necessário por si, que é causa da existência dos existentes possíveis. Bom, mas ele não chama esse existente aqui de Deus, né? Na sequência, defende a finitude das causas e a primazia de uma causa eficiente primeira de ser, de existência. E, por fim, demonstra que o existente necessário por si é a causa eficiente primeira da existência, o qual será identificado com Deus no livro 8º, porque, na sequência do livro 8º, ele discute os atributos divinos, né? Já na Suma Teológica, se pegarmos a segunda e a terceira via, propostas por Tomás, combinarmos as duas vias, nós temos que, na segunda via, Tomás mostra haver uma causa eficiente primeira e a identifica com Deus, né? Então, esse passo Tomás dá na segunda via. E na terceira via, Tomás mostra haver um primeiro existente necessário por si, que é causa da necessidade dos existentes possíveis, e o identifica com Deus, né? Então, segundo o procedimento sugerido por Joseph Owens, no artigo Causa de Necessidade na terceira via de Tomás de Aquino, para analisar cada uma das vias da Suma, e em especial a terceira, deve-se examinar a origem a partir da qual o Tomás apresenta, né, a via. Aplicando isto à hipótese de ser o texto de Avicena a origem da terceira via, dadas as diferenças e semelhanças apontadas, percebemos que o texto de Avicena pode ter sido a fonte do raciocínio que demonstra a existência de um primeiro existente necessário por si, mas não pode ser considerada a origem da demonstração da existência de Deus que o Tomás conduz na terceira via. Bom, é isso, muito obrigada. Nós que agradecemos. Parabéns pela belíssima apresentação, Melina. Espero que não tenha sido muito cansativo. No, no, è stata bellissima, parabéns. E tenho che dizer che di una grande clarezza, di una grande organizzazione das ideias, di una grande ordine logica, di un grande rigore storiografico. Una apresentação bellissima. Parabéns. Descansa um minuto, vemos as perguntas e começamos o debate, mas 5 minutos de descanso para Melina. Temos perguntas? Imagino que sim. Eu também tenho várias curiosidades. Só uma observação, Maurício, queria agradecer a atenção de todos, assim, é um tema, às vezes, espinhoso, né, porque discutir recepção é um pouco complicado, mas, de todo modo, é assim, é uma primeira versão, né, são algumas ideias, né? Assim, não tem nada fechado, né, nada definido. No, ma
o que eu achei extremamente interessante, isso tanto no seu caso, quanto no caso das duas palestras anteriores, foi a grande capacidade de reconstruir o andamento das ideias a partir ou ao chegar ao problema do momento histórico. Uma coisa que caracteriza as três palestras que tivemos até agora é exatamente a capacidade de inserir o autor no tempo, como você fez na primeira parte da sua apresentação, e capire a sua, diciamo, come a sua herança chegou posteriormente. Isso é extremamente interessante, cioè non foi semplicemente un'analisi teorica ou simplesmente un'analisi storica, foi un'analisi storico-teorica, que é exatamente o que nós estamos tentando fazer. Logo, realmente te agradeço. Então, temos uma primeira pergunta, que é a pergunta de Clodoaldo. Clodoaldo, doutorando do professor Lúcio, que se dedica às provas de existência de Deus em Tommaso. Logo, deixa o Clodoaldo falar. Clodoaldo. Primeiramente, parabenizar pela excelente palestra. Foi bem edificante e ilustrativa. A pergunta que eu tenho, talvez fuja um pouco da temática, mas ele vai permanecer nela, é que a argumentação da terceira via, que está na Suma de Teologia, ela se encontra também na Suma contra os Gentios, só que não no capítulo que se refere à demonstração da existência divina, e sim no capítulo 15, salvo engano, que fala sobre a eternidade de Deus. Então, minha questão, talvez não em Avicena, talvez isso não corresponde a Avicena, mas em Tomás, se puder dizer, por favor, se é possível linkar a terceira via com a eternidade, que é uma também das minhas propostas, das minhas ideias na minha tese de doutorado. Obrigado e parabéns novamente. Prego, Melini, pode responder. Muito obrigada pela questão, Clodoaldo. Eu vi essa referência, né? Assim, o Tomás apresenta também algumas, não na mesma estrutura, né? Na Suma contra os Gentios. Bom, funciona do ponto de vista conceitual, né? Pensar a distinção do possível necessário para defender a eternidade divina. Então, tem que tomar cuidado. Então, eu vou falar isso, depois eu falo do Vicente. Porque na medida em que Deus, enquanto a causa necessária por si, autocausada e autossuficiente, né? Então ele é sempre. Né? Então não tem, a temporalidade não entra em questão. Né? Então, na medida em que ele é a causa de ser de tudo, né? A criação, então ele é sempre do mesmo modo. Funciona. Agora, se a gente comparar essa discussão, por isso, né, como a distinção vocabulário é parecido com o texto do Avicena, e se aí a gente compara essa distinção da eternidade, a discussão da eternidade no Avicena e no Tomás, aí a gente tem uma dificuldade. Porque, para o Avicena, a criação é eterna. Então, ele concebe que o mundo é eterno. Não só a causa é eterna, mas a criação, o processo, é eterno. E aí tem a ver com a influência do neoplatonismo no Avicena, que o Tomás é super crítico. Né? Um texto importante para a gente pensar é isso que eu mencionei, o Liber de Causas. Porque o Liber de Causas é o título latino de um texto originalmente escrito em árabe que chama Tratado sobre o Puro Bem, né? E foi traduzido para o latim como Liber de Causas, que é o famoso Liber de Causas. E aí, nesse texto, tem o autor anônimo, a gente não sabe quem escreveu, então o autor anônimo tenta compatibilizar a noção de criação e eternidade. E aí ele usa o termo emanação. Então, a causa primeira cria eternamente, ou é causa de ser eternamente. O que significa que os seres estão dados, né? E aí não tem um começo no tempo. Então, a criação não é ex nihilo, como um modelo cristão. E aí então, por isso, a discussão sobre associação, né, entre pensar necessário por si e eternidade no Tomás é uma relação que funciona, mas ela não pode ser pensada do mesmo jeito, né, que o Avicena pensa essa relação.
Porque o modelo do Avicena, né, se a gente pensar assim, a metafísica do Avicena é diferente. E aí essa diferença envolve também a teoria da emanação. Então, a criação por Avicena se dá por emanação, enquanto a gente diria que o Tomás não assume esse modelo. Porque quando eu falo criação por emanação, embora o Tomás, na Suma Contingentes, usa o termo, né, emana, ó, Deus emana, mas teoria da emanação não é isso, né? É aquele modelo que envolve intelectos separados. Então, eu tenho uma causa primeira, que é a causa de ser, depois intelectos separados, que, de certo modo, estão envolvidos nessa processão do mundo, né? E o Tomás, quando ele comenta o Liber de Causas, ele diz que não há, ele é contra o modelo que defende intelectos intermediários na criação, que isso implica que Deus não cria diretamente os seres, né? Ele precisaria de outros indivíduos intermediários no processo, ele não seria autossuficiente. Enfim, eu não sei se eu respondo bem a sua questão, mas enfim, quando o Tomás, na Suma Contingentes, associa, funciona por isso, né? Porque usar esse termo necessário por si garante autossuficiência e eternidade de Deus. Né? Ok, Clodoaldo? Sim, respondeu. Muito obrigado. Sim. Outras perguntas, outras dúvidas? Posso aproveitar? Milini, volto a te agradecer muito, achei realmente extremamente interessante. Io tive dois momentos da sua fala que chamaram muito a minha atenção. Em um momento você distinguiu entre o necessário por si, o necessário por outro e o possível. Ok? Me cria muitas dificuldades esta noção de possível, a partir da sua ideia de necessidade por outro. Tento ser mais claro, se o necessário por si é tal porque ele é causa de si, de alguma forma, e se o necessário por outro é tal a partir do necessário por si, qual é o estatuto deste possível? Esattamente a che si sta riferendo? A un necessario por outro considerato se non necessario por si? È un ente logico, è una categoria logica mais do che ontologica? É o que não tem em si, né, a causa do próprio ser, né? Mas essa distinção ela é estranha mesmo, porque o Avicena distingue o por si, o necessário do possível, né? A primeira distinção, a princípio é essa. Mas a gente pensar, ele está assumindo já que esses seres são, né? Então eles são necessários. Então tudo é necessário. Exatamente. Porque, assim, tudo é necessário. Porque tudo que existe, existe. Então, eu tenho certeza que existe é necessário. Mas aí esse possível entra quando ele acrescenta a ideia do autocausado ou não, né? Tá, beleza. Esses existentes estão, eu tenho certeza que eles existem. Mas aí eu posso pensar que eles são causa da própria existência ou eles dependem de uma causa, né? Então é o necessário por outro visto de outra perspectiva. Ele só consegue efetivamente distinguir os tipos necessário por si e do por outro do ponto de vista da causa. E só depois que ele então vai entender que o possível é esse que é necessário por outro. Né? Ok. Ou seja, se a gente fala de possível, pode ser que nada exista, né? Então, tipo assim, então ele não pode ser necessariamente, ele não pode ser necessário. Se ele não existe, ele não é necessário. Logo, na sua perspectiva è una classificazione. É confuso mesmo, é bem confuso. Cioè, possibile è o che è tal in relazione al fatto che non è causa di sì. Ma può esistere è necessario per altro. Cioè, a mesma coisa vista de perspectivas diferentes. É porque o Avicena é assim, ele não é muito claro, então ele está misturando uma abordagem lógica com uma abordagem ontológica, né? Ele está misturando as duas coisas. Então, a própria definição dele de necessário é aquilo que eu sei que existe, né? Então, que eu tenho certeza. Então, se eu tenho certeza que existe, todas as coisas sobre as quais eu tenho certeza seriam necessárias, né?
Ou então, o único jeito que ele encontra para fazer essa distinção é usar o possível aí como juntamento do ponto de vista lógico, né? Porque o ontológico não funciona, porque as coisas existem. Então, ele é uma distinção lógica. E come você acha che isso influenziò a recepção de Tomás, o uso feito por Tomás desse raciocínio? Perché a opposição não é entre necessário por si e necessário por outro, mas entre necessário e contingente, cioè prevalece a ideia da possibilidade, no mínimo para ele. Então. Que eu pensando assim agora no Tomás, né, do ponto de vista da construção do argumento. O argumento não funciona se você comparar necessário com necessário, né? Então, aí o argumento não funciona. Porque a ideia é, na medida em que a gente compara o necessário com o possível, a gente é obrigado, né? O argumento leva a gente a aceitar que o possível depende do necessário. Então, o necessário seria primeiro, anterior, né? Então, a prioridade é do necessário. Primeira parte. A segunda parte, que há um primeiro necessário, né? Que ele disse, não pode cair num círculo infinito. Então, que há um primeiro. E aí, reconhecer que esse primeiro é Deus. Então, o Tomás precisa desses 3 momentos, né? Então, se fosse necessário, ele teria que começar assim. Então, dentre os necessários, você tem um primeiro. Logo, esse primeiro é Deus, né? Mas ele fala, tem os necessários e os possíveis. Então, eu entendo que ele assume a distinção conceitual da Avicena. Também não explica, né? Mas também não ajuda, né? Ele também não diz por que ele está assumindo essa distinção. Mas, textualmente, o Avicena começa a distinção assim, né? Possível, necessário, possível. Que aí é essa distinção lógica. Essa mistura lógica e ontologia, né? Usar muito os analíticos para pensar a metafísica é do Alfarabi. O Alfarabi faz muito isso. Então, assim, infelizmente, eu não tenho tanto domínio do Alfarabi assim, que é um dos pontos, um dos projetos que estão em vista, assim, trabalhar mais com o Alfarabi, porque a base do Avicena é o Alfarabi. E o Alfarabi tem um livro que é o livro das letras, enfim, ou o livro das partículas, que é ele comentando a metafísica, né? O livro das letras, porque cada livro da metafísica é uma letra, né? E, então, ele tem esse texto que é muito lógico. Então, ele lê uma metafísica numa chave da linguagem, né? E aí, essa questão do possível necessário, talvez seja esse peso da leitura do Alfarabi no Avicena, e que, por sua vez, influencia em Tomás. Tá vendo? Uma bola de neve, né? A dificuldade vai arrastando. Ma isso è un elemento interessante, isso che torna interessante a proposta, eu acho, do nosso seminário, que é exatamente aquele de examinar a recepção, que é examinar as fontes, mas depois descobrir que as fontes estão interpretando algo que já leram, logo uma mediação de mediações, não sei como dizer. Exatamente, Io várias vezes percebo isso quando trabalho com Agostinho. Por exemplo, agora mi sto dedicando ao tema do mundo inteligível em Agostinho. Sto dedicando a isso perché apparentemente a apparenza è platonica, ma se você olha bem, não é Platão. E o grande problema é entender de onde vem a proposta dele. É um problema entender as fontes. Sim. Então, o Agostinho é complicado, por isso que ele não dá nome, né? Não cita Mas, então, o Avicena também é complicado por isso, porque ele cita muito Aristóteles. Mas ele cita em geral, sabe? Tipo assim, seguiu ele começa dizendo que ele não vai falar nada que o Aristóteles não disse. Pô, mas o Aristóteles não disse nada assim, né? Não foi bem isso. Não foi bem isso que o Aristóteles disse. E o Alfarabi também. Ele cita, estou usando... li o texto do Alfarabi e entendi algumas coisas. Mas ele não diz no texto assim, esta distinção... Retire. A gente também está querendo fazer o que a gente faz, né? Como se o Avicena trabalhasse com a gente. Essa distinção, ano-página, ele também não faz isso. Então, depende de muitas... Essas leituras e essas associações, nós acabamos sendo obrigados a fazer para conseguir entender o texto. É igual o Liber de Causis.
O Avicena não cita o Liber de Causas em momento nenhum. Mas há muitas semelhanças e o texto ajuda, né? Porque quando a gente fala de causa de ser, é um dos primeiros pontos do Liber de Causas. Tem uma causa primeira que é causa de ser. Depois, os intelectos que são causa de forma. Criação é causa de ser. Então, isso está acontecendo eternamente. Porque o mundo é eterno. Então, os seres estão dados, e o que significa que esses seres têm uma causa externa, que é uma causa remota, que garante que eles existem. Se eu tirar essa causa, o resto todo cai. Né? Então, é isso que a Vicente está tentando dizer. Eu tenho um ser necessário por si, que é a causa da necessidade ou da existência efetiva do resto. Se eu tirar, cai o resto. Porque aí tudo seria possível. Entendeu? É hipotético, né? O mundo, o Tomás fala isso, né? Então, o mundo não existiria. O mundo existe. Os seres são necessários. Mas, mesmo assim, eu assumo uma distinção, né? Eline, mais uma curiosidade, se posso, depois Claro. é um prazer ouvir outras perguntas. Em um momento específico da sua fala, você afirmou que é impossível que existam dois necessários por si. Tive dificuldade na hora de ouvir as suas palavras. A dificuldade depende do fato que, se existissem dois necessários por si, não seria possível distinguir um do outro, cioè um fato di propriedades, perché isso me lembra di Leibniz. Esse é um princípio que Leibniz utilizará quando dirá que duas coisas que têm as mesmas propriedades são a mesma coisa. Para que sejam duas, tem que ter no mínimo uma propriedade diferente entre uma e a outra. Então, a minha questão é, de onde vem este raciocínio? Porque, por exemplo, pensando a Repubblica 10, quando si afferma che è impossibile che esistano due idee da cama, o argomento è differente, cioè non possono esistere due idee da cama perché diversamente deveria esistere a cama da cama, e aquela seria a verdadeira cama e as outras não seriam mais a verdadeira cama, apesar de ser a ideia da cama. Uhum. O raciocínio desse tipo funzioneria também nesse caso? É proprio una questão relativa às propriedades, que por coincidir não podem permitir que hajam duas necessários por si. Maurício, são vários argumentos que ele apresenta. Então, aí eu mencionei meio que misturado, mas são dois diferentes, né? Então, um é esse da distinção. Então, eu teria que assumir uma distinção na natureza, né? Para conseguir distingui-los do ponto de vista da definição. Então, eu teria que acrescentar um predicado ali para distinguir um necessário do outro necessário. E aí isso não poderia acontecer por causa da ideia do necessário por si ser simples. E aí vem o neoplatonismo, né? Então, que é algo que eu nem posso nem definir, porque se eu definir, eu já estou dividindo, né? Conceitualmente dividindo. O Próclo, uma das origens, né, assim, o Liber de Causas é considerado assim, um texto inspirado nos elementos de teologia do Próclo. E aí um dos pontos do Próclo, eu não vou lembrar qual proposição dos elementos de teologia, mas ele vai dizer que o primeiro, né, o uno primeiro, ele é indizível, indemonstrável, então só tem um acesso através de uma relação causal. Por quê? Qualquer tentativa de acessá-lo pelo conhecimento que não for dedutiva, eu entro na divisão, eu divido em conceitos, enfim. E aí ele não seria um unisimples. Então, do ponto de vista dos atributos, é um problema, né? Que aí eu teria que ter o existente necessário possível 1, sendo diferente do existente necessário possível 2, com atributos distintos. E o ponto é que esse existente necessário por si, todos os atributos, enfim, de certo modo, não dizem o que ele é, porque ele é uno, né? Essa simplicidade absoluta. Esse é um argumento. O segundo argumento é o argumento da causalidade. O ponto é que se eles existissem como um todo ali, fazendo parte desse gênero que é o necessário por si, não teríamos como garantir que um não é a causa da necessidade do outro. Então, eles se manteriam, sabe? Um causaria a existência do outro. Não teria como garantir que não há uma relação causal entre eles.
Ok. Aí lembrando que a relação é a categoria do Ocidente, né? No Aristóteles, então. Mas, assim, são vários argumentos, é uma parte super difícil do texto, que tem vários né? São várias subhipóteses. De modo resumido, esses seriam pontos importantes. Perfeito, muito obrigado. Abro as perguntas dos outros presentes. Peço desculpa por ter aproveitado da paciência de Melini. Bernardo, Ivo, Fernanda. Lembrando que quem quiser pode escrever, né, no chat ou levantar a mão. O Ivo aqui elogiou a exposição. Muito obrigada, Ivo. Espero que... Enfim, são pontos difíceis, né? O texto aquela parte do ser é complicado, mas é muito interessante. Quando eu descobri aquilo, a origem do termo existente, me abriu uma luz assim, muito importante. Porque quando a gente lê o Avicena e lê... A tradução é sempre existente, né? Italiano, enfim, todo mundo usa existente. Francês e tal. E aí eu falei, gente, mas o que tem a ver existente com a metafísica do Aristóteles, né? Porque a gente está acostumado a, talvez, ter muita influência aí daquela tradução azulzinha do Reale aí, que é ser, né? Então a gente está muito... Aristóteles é o ser enquanto ser. Aí fala existente, nós não conseguimos fazer essa associação imediata. Então, quando eu li o texto do Alfarabi, aí eu fui entender. Então, o sujeito ali, aquele tema, o princípio que o Avicena está discutindo é o mesmo do Aristóteles, né? O termo é o equivalente. Aí faz sentido, mas é uma parte difícil do texto. E, então, aí o ponto, já estou indo, né? Ninguém perguntou, mas eu vou falar. O ponto envolve uma estrutura, uma diferença na estrutura das línguas. O Stephen Mann tem um artigo incrível sobre isso, no Alfarabi. Ele analisa esse textinho do Alfarabi sobre o ser e mostra, né, que assim, no grego a gente tem, aí o Bernardo que me corrige aí, mas no grego a gente tem a estrutura predicativa, e aí eu digo, né, sei lá, X é P. Só que tem a possibilidade também da atributiva. Então eu uso, a gente não chamaria de uma predicação, mas aí é uma adjunta de nominal. Então, sei lá, Sócrates é grego e Sócrates grego, né, o grego Sócrates, assim. E o que acontece? Na língua árabe, o Stephen Mann explica bem isso, no clássico, eles não têm a estrutura predicativa. Né? Então, ele não vai dizer assim, eles não construíram assim, a Avicena é persa. Eles construiriam a Avicena persa, ou a Avicena, ele persa. Ou seja, a estrutura de Aristóteles, que ele vai discutir na lógica, né, é predicativa. Então, a gente está discutindo esse S aí, né? X é P, esse é que é o ponto todo. Porque esse aí indica duas coisas, né? Eu posso falar do que é e que é. Então, quando eu digo Sócrates é grego, eu estou dizendo Sócrates existe. Por isso que eu estou falando sobre ele, né? Aí a gente volta lá no Parmênides, né? A gente fala sobre o que é. Então, eu estou falando sobre isso que se apresenta. Então, o existente nesse sentido, sobre isso que se apresenta. Mas também sobre isso que se apresenta como algo específico. É por isso que eu posso predicar e verificar se o que eu estou falando é verdadeiro ou falso, né? Então, a gente oscila nesse âmbito ontológico e lógico o tempo inteiro. E o fato de, no árabe, não ter essa estrutura predicativa gera um grande problema. Então, eles têm que construir artificialmente um termo que, nos textos filosóficos, funcione. Aí só funciona na filosofia, né? Então, o Mawjud é esse termo fictício, assim, que significa, literalmente, encontrado. Então, seria, sei lá, né? Sócrates é encontrado, mas não funciona, né? Sócrates é encontrado grego, não é isso, né? Então, Sócrates é grego. Aí o Farabi explora isso, então, como o Mawjud poderia resolver. Bom, mas é só uma curiosidade. Foi longe, né? Temos uma pergunta de Ivo. Vamos, Ivo.
Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua exposição. Eu estava aqui refletindo, porque eu estudei muito Soares, né? E, curiosamente, o Soares, ele se apoia em Avicena para precisamente negar a distinção entre essência e existência. É curioso que ele vai traçar um caminho diferente, né? Mas, de todos modos, o meu ponto é o seguinte, né? Que a professora mencionou que esse conceito de possível em Avicena, ele é mais lógico. Então, é óbvio que aí tem toda a questão da recepção do Avicena no mundo latino, né? Mas gostaria de perguntar se existem leituras também que entendem esse possível numa chave mais ontológica, né? Porque, por exemplo, tem essa famosa passagem do Avicena em que ele diz que a essência, existem dois modos da essência, que é a essência nas coisas, né? E a essência na mente. E, em seguida, o Avicena diz que existem 3 maneiras de considerar a essência, né? Então, a essência em si, a gente fica, peraí, 2 modos da essência, mas 3 maneiras. E os medievais, sobretudo a escolástica tardia, toma isso para pensar a essência como algo que tem uma certa consistência ontológica, a essência em si, mesmo que não tenha sido realizada pela ação de Deus, né? A essência ainda nas suas causas, né? Isso. Né? Ela tem uma consistência ontológica, ou seja, ela não é um nada, ela é um não nada, né? Um não ser. É isso mesmo, ótima consideração, Ivo. Tem essa, porque eu não entrei na distinção entre essência e existência, porque isso é outro buraco negro, né? Aí, sim, tem essa dimensão. No Avicena, e um dos pontos o Avicena tem essa dimensão ontológica do possível nesse sentido, né? Como há intelectos, ou seja, a criação ela é gradual, né? A gente pensar assim nesses intelectos, ele não diz isso exatamente, mas ele fala só a causa primeira cria, né? O resto origina. Mas, de todo modo, há um processo, né, de gradação e de origem da multiplicidade, que significa que os seres possíveis, eles têm essa essência prévia, né? Sim. Porque antes tem que ter um certo modo de falar que eles estão nessas causas intermediárias. Uhum. Né? Exato. Mas são intelectos, por isso que dificulta. Sim. E aí são intelectos, então eles estão no intelecto, por isso que ainda é um âmbito lógico, né? Mesmo que seja ontológico, mas o fato eles são essências que estão em um intelecto. Então, não existem autonomamente, né? Por isso que não são necessários, mas tem essa coisa do possível. Eu acho que isso envolve essa gradação, né? Sim. A gradação, e aí a distinção entre a essência e a existência. Essa distinção também é super complicada, sabe por quê? Porque o termo essência no texto do Avicena é um termo super complicado, né? Que no árabe é uma ria. Que aí traduzir por essência também, a gente traduz muito por cuididade e tal. Exatamente, a quidita, sim. O Tomás, no ente essência, aí né, tem essa noção meio lógica, né? Quidita, assim, tá ligado com essa apreciação meio lógica da essência, sim. Exatamente. O Tomás fala, né? O Avicena chamou de cuididade, porque é aquilo que é significado pela definição. Exato. Exato. Então, assim, é difícil. Mas, de todo modo, ele joga com os dois lados. Talvez eu tenha puxado muito pro lógico, mas ele joga com os dois lados. E outro ponto que eu gostaria só de sinalizar, porque eu achei interessante essa interface também, que o Soares usa muito o SA-balio e o SAC, né? Ou seja, o ser de outro e o ser de si, né? Então, Deus seria o ser de outro, o ser de si. E ele explica essa necessidade do ser de Deus com relação à necessidade, eventualmente, dos anjos, por exemplo, né? Sobre essa chave, né? Que toda criatura é ser de outro, SA-balio. Então, a gente pode pensar tudo que existe é necessário, porque de fato existe, está ali, né? Mas, por ser a criatura um existente de outro, isso nos abre a possibilidade de pelo menos pensar a existência e a essência como distintas, pelo menos no plano lógico, embora ontologicamente não as distingamos. Então, Soares vai por essa via, ele explica, pelo menos é a leitura que ele faz a partir da Avicena, dessa distinção entre essência e existência, né? Então, ele está ligando nessa distinção real e postula só uma distinção lógica. É muito isso mesmo. Eu acho que eu iria com o Soares, porque eu estava pensando aqui,
O problema o Tomás entendendo essa distinção, eu acho que o Tomás puxa muito o Avicena para o neoplatonismo, né? Porque ele diz, o Avicena, lá no Liber de Causa, ele fala, os autores que defendem intelectos separados, a gente poderia chamá-los de platônicos. E aí ele puxa muito, mas o que ele está entendendo? Né? Aí tem que ver o Tomás, que esses autores defenderam a existência de formas sem matéria. Sim. Então, seria uma essência enquanto algo que existe sem existência, né? Uhum. Mas não sei se é exatamente isso, né, que o Avicena está dizendo. Por isso que o Soares me parece, de fazer uma distinção mais próxima do Avicena do que se a gente comparasse com o Tomás de Aquino, com o texto árabe, né? Uhum. Ele também tem a recepção, né? Certo. E assim, uma última observação, desculpe. Não, pode falar. Pelo menos assim, na visão de São Tomás, ele tinha essa preocupação, porque em Aristóteles não existia essa preocupação, né? De distinguir as inteligências do primeiro motor imóvel, no sentido que eram todos necessários, né? Enquanto que na metafísica cristã, você tem que distinguir Deus como o sumamente transcendente. Então, como você distingue Deus dos anjos? Era um problema, e aí vinha a questão da matéria sutil, né? Dos anjos, e aí é onde São Tomás insere a distinção entre essência e ser, né? Essa preocupação existe em Avicena também, ou não? Em distinguir Allah, né, o Deus sumamente transcendente, o uso das outras inteligências, isso faz parte também da sua empreitada, digamos assim? Faz, e aí no livro 8º, na segunda metade, ele começa a falar dos atributos divinos. E é isso, uno, simples, perfeito. Então, é bem o vocabulário que chega do Próclo e do Plotino. Então, funciona muito para ele, porque... e aí tem aquela questão, né? Criação, então, usar o termo criação só para falar da causalidade do primeiro, que é de Deus. Ele tem todo esse cuidado, e aí esse argumento, por que não pode haver dois necessários por si, né? Tem uma tentativa, sim, de estabelecer essa separação bem definida. Certo. Muito obrigado, professora. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Ivo. Muito obrigada pelos comentários. As curiosidades. Esse tema é muito bom, né? Para quem gosta. Esse tema é muito interessante, Melini, muito, muito interessante. Io realmente ti agradeço muito pela pazienza, per la disponibilità, perché realmente è un tema che permette muito, além de ser em si um tema interessante, um tema que permite perspectiva de análise muito diferentes. Você pode olhar e trabalhar de formas diferentes atrás do tempo, depois, in chiave logica, in chiave ontologica. Realmente è un grande recurso, un grandissimo recurso. Quem sabe se in futuro você tem o tempo e a paciência para dedicar um curso, um mini curso aqui em Curitiba para nós sobre o pensamento árabe. Vamos lançar a proposta futuramente. Se tem tempo, prazer e interesse, nós seríamos felizes de te receber. Vi uma mãozinha levantada. Josi, queria fazer uma pergunta? Não sei se apertou, talvez, de forma... Ah, não, foi sem querer. Desculpa, então. Ok, Bernardo, tem uma pergunta, tem alguma dúvida? Então, meus caros, se não temos perguntas, agradecemos mais uma vez Melini pela gentileza, pela disponibilidade e pela bellissima palestra. Realmente foi uma grande oportunidade para todos nós aprender e para aprender com você. Realmente foi um prazer, um grande prazer. Então, futuramente haverá uma publicação também ligada à palestra di oggi, ma con la gravação pronta, a gravação será futuramente disponibilizada no canal YouTube relativo a esse seminário, ok? Então, mais uma vez, agradeço Melini, agradeço Bernardo, agradeço todos os presentes pela gentileza, pelo interesse, e até a próxima reunião. Desejo-lhes boas festas que estão próximas agora e bom descanso para nós todos. Muito obrigada, boas festas, né? Bom descanso. A gente aqui acaba daqui 2 semanas, mas estamos fortes. Então, mais uma vez, obrigado pelo compromisso, sendo um período tão complexo para